teve uma época que a gente estava com 3 coordenadores. Um que era para comunicação, que era o Marcos, um que era para a coordenadora pedagógica, que era a Andrea, e outra coordenação administrativa, que era eu, e todos os 3 acumulavam função porque todos eram professores. O 5º episódio dessa temporada segue na temática da educação para reafirmar a importância do pré-vestibular comunitário da Rocinha como instrumento de transformação na comunidade. Em entrevista concedida ao Barraco Adentro, Bruno Pereira apresenta o modus operandi de uma organização voluntária que há 3 décadas ajuda moradores da Rocinha a ingressarem no universo acadêmico. O relato de sua vivência no projeto, que vai de aluno a coordenador do curso, nos coloca diante de todas as possibilidades de transformação que um pré-vestibular comunitário proporciona para jovens favelados. Eu sou Kleber Araújo, jornalista e apresentador da temporada Rocinha, uma história de lutas. Fique à vontade, pois o barraco é todo seu. A favela, como você nunca ouviu. Eu quero falar não só da luta, mas eu quero também falar do local. Tipo assim, então eu estou começando pela pessoa até chegar ao movimento e o que era o movimento. Então eu quero saber primeiramente de você, né? Qual a sua origem, né? Tipo assim, qual a origem da sua família? Cara, assim, eu tenho 40 anos, né? 40 anos vividos aqui na Rocinha, né? Nunca me mudei, nunca saí daqui. Né? E assim, venho de uma família que tem raízes lá no Nordeste, né? Minha mãe, minha avó, né? Vieram da Paraíba, né? O meu avô também. Minha avó deu uma forçadinha de barra para poder vir para o Rio, né? Em busca dessas oportunidades melhores. E aí, assim, passei toda a minha vida, né? Estudando em colégios públicos, né? Estudei primeiro, né, no Shakespeare, lá no Jardim Botânico. De lá, eu vim aqui para o Ayrton Senna, foram as 2 únicas escolas que eu tive aqui, né, no Rio, nesse ciclo de ensino fundamental, né, e médio. Eu quero saber da sua vivência na Rocinha, né? Como que era a Rocinha para você, né? Como que você viveu essa Rocinha assim, na sua infância? Cara, qual a impressão que você tem de Rocinha nesse período? Sim, eu, assim, fui criado ali na Rua 3, apesar de morar no 7, né? Mas todos os meus amigos, até porque meus primos mais próximos moravam ali na Rua 3. E aí da Rua 3 eu fiz amigos na Rua 2, ia pra Rua 2, ia lá pra Rua 4 também, Dionéia, onde estavam os meus amigos, Cachopa, e ficava indo assim, na casa de todos eles, tinham vários grupos diferentes, ia muito pra praia também, né? Não tinha tantas atividades que pudessem me prender, né? Então, assim, eu era super livre, assim, na Rocinha mesmo e andava em todos os lugares, né? E como era essa Rocinha pra você? Assim, eu gostava demais, né? Teve até um tempo que eu falava, cara, a minha vida inteira tá aqui, eu vou ficar aqui. Hoje eu penso um pouco diferente, tá? Mas por algumas metas pessoais eu me mantenho. Então, mas assim, como foi a sua relação com a escola, assim, nesse sentido de adolescência, infância e adolescência, como era a relação com a escola? E se você já pensava, se em algum momento, assim, durante o ensino fundamental e até o começo do médio, você já vislumbrava entrar no meio acadêmico? Sim. Como é que isso vem chegando até você, esse pensamento? Minha mãe sempre falava, você tem que estudar para ser alguém na vida. O sonho da minha mãe era que eu terminasse os estudos. Mas terminar os estudos, para ela era o ensino fundamental, o ensino médio, exatamente. E aí, assim, cara, ela não tá errada, assim, como é que eu vou cobrar da minha mãe também? Ela foi criada numa cultura, né, que, assim, valorizava muito mais o trabalho do que o estudo. Então, assim, ela sabia que era importante, mas ela não tinha uma visão do todo. Então, assim, para mim, era estar na escola, terminar o ensino médio e dali eu começar a trabalhar, né? Só que aí, assim, eu tive um pouco de sorte, né? Aquela sorte que eu tinha mencionado há pouco, né? De acabar juntando com algumas pessoas certas, né? Aquelas que me direcionavam para dizer que, ó, tem mais ali, entendeu?
Então, assim, quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos ou coisa assim, eu tive uma amiga de adolescência, né? E aí a irmã dela estava para fazer vestibular. E aí, assim, a proximidade com a amiga acaba virando a proximidade com a irmã também, porque, né, todo mundo se conhece. E aí, assim, durante conversas e tal, sempre vinha assim, ah, cara, por que você não faz um vestibular ou coisa assim? Mas isso veio exclusivamente de fora da escola, entendeu? Eu nunca fui incentivado na escola, nunca tive um professor falar, ó, pô, vai adiante, estuda, faz faculdade, entendeu? A gente sabia que existia, tá? Mas ficava aquela dúvida se era para mim ou não. Por quê? Porque você vê como algo muito distante da sua realidade. Eu mesmo não sabia quanto era a taxa de vestibular. Eu achava que era algo de tipo assim, isso anos 2000. Coisa de, R$ 200, R$ 300, R$ 200, R$ 300 no ano 2000 era um salário. Uhum, E aí eu ficava, cara, como é que eu vou pedir para minha mãe para fazer um vestibular sabendo que ela não ganha mais que 2 salários? E se eu vou passar? Ainda tinha essa questão. Cara, assim, a informação não chegava, não chegava. E depois eu descobri que, a taxa não era tão cara assim, né? E dois, você pode pedir isenção. Nem disso eu sabia, entendeu? E, assim, é bem complicado, né? Assim, eu não ter um incentivo, assim, em casa, né? De, assim, pô, vai lá e faz uma faculdade, é totalmente compreensível pela realidade da minha família, né? Assim, questão da valorização do trabalho, né? Mais em relação ao estudo, né? E aí, assim, a minha mãe foi criada nessa cultura e, assim, alguma coisa diferente para mim ela fez. Tipo, vai lá, termina os estudos. Capacita um pouquinho mais do que isso eu aí, para conseguir algo um pouquinho melhor que eu. Mas, assim, a escola ela tem condições de expor isso para o aluno. E, assim, é complicado, porque eu nunca tive um professor que falasse, vai em frente, faz faculdade. Não sei se porque desacreditam no aluno ou por algum outro motivo desconhecido, mas assim, foi uma frustração grande, assim, quando eu comecei a me tocar da realidade, onde a gente podia chegar e por que a gente não chegava, assim, tendo acesso a muitas discussões que eu tive no pré-vestibular, né? Uhum. Eu falava, cara, pior que é verdade, por que nunca me falaram isso? E como que você tem esse primeiro contato, tipo assim, caraca, existe um pré-vestibular, como que isso vem chegando até você? Então, essa irmã da minha amiga, ela já estava fazendo o pré-vestibular, né? E aí, acho que em 2002 ou coisa assim, ou 2003, ela falou, por que você não vai lá e vê como é? Aí eu fui, assim, antigamente não tinha muita regra no pré-vestibular. Onde era? Era lá no Moarama, na época. E aí eu participei, assim, foi uma semana, mas aí, assim, como não tinha muita regra, né, as pessoas entravam, assim, porra, tem um amigo, ele pode vir assistir a aula e tal, não sei o que lá, e a gente ia lá, aí, assim, permitiram, claro, né, não cheguei lá na cara e na coragem, vi como era, fiquei uma semana, né, mas, assim, já tinha passado muito tempo, até recuperar tudo que tinha sido dado desde o início ia ficar um pouco complicado. Mas aí eu tive acesso, né, a essa informação, né, e aí isso eu já estava já com uns 18, 19 anos, alguma coisa assim. E aí falei, cara, isso aqui é legal, gostei disso, acho que vou tentar no próximo ano. E aí eu já tive acesso a mais informações, né, que olha, o vestibular, se você passar para uma pública, você não paga mensalidade, nem sabia disso. E a própria prova, olha, são R$ 30, não sei se eram 30, acho que era até menos. Mas você pode pedir a isenção, você manda sua documentação, eles vão analisar seu caso e ver se você pode não pagar essa taxa.
E aí eu falei, cara, então é bem mais possível do que eu achei que era. E aí eu comecei a me questionar, né? Pô, por que essa informação não chega pra gente? Mas as duas coisas caminham juntas, cara. É bem complicado. Se você não tem também uma pressãozinha em casa, Com você certeza. também não vai sozinho. É. E aí eu não era cobrado nem na escola e nem em casa. Então, assim, imagina como eu cheguei no pré-vestibular para fazer uma prova para exatas, né? Porque eu já queria algo ligado à engenharia, né? Então, assim, o pessoal de hoje já sabe, já está bem mais clara a importância dos estudos do que em um outro tempo, até onde se pode chegar, né? Programas de incentivo e várias outras formas ali de fomentar, né, essa questão acadêmica, né? Programas de governo, enfim, tem uma série de outras iniciativas aí. Então, assim, hoje já se sabe até onde se pode chegar. Na minha época não era tão E claro. você tem referências na família, né? O primeiro Tem formado, referência. né? A gente vem vendo, você vai vendo o primeiro formado da família, né? Tem muito, a gente tem muita história assim, né? No caso, eu e minha prima, a gente foi junto, né? A gente entrou mais ou menos na mesma época e se formou mais ou menos na mesma época, né? Então, assim, já foram logo dois de uma vez. E engraçado é que a família, ela chegava e quando eu larguei o trabalho para poder estudar, que, como eu falei, né, minha mãe chegou, eu expus para ela que eu tinha duas opções, uma trabalhar meio período, uma estudar meio período lá na UFRJ, fazer física e trabalhar, a outra fazer engenharia e parar de trabalhar, entendeu? Nesse ponto aí minha mãe chegou e falou assim, cara, o que você quer fazer? Cara, eu achei surreal isso, porque, assim, eu ajudava consideravelmente em casa. E eu nem esperava isso. E eu falei, olha, eu quero fazer engenharia, mas eu sei das minhas responsabilidades aqui. Entendeu? E aí ela chegou e falou, faz o que você quer fazer e a gente dá um jeito aqui em casa. Entendeu? E nesse momento eu escolhi a engenharia, né? Era perto, era também a PUC na época era a quinta melhor do Brasil, engenharia mecânica, que era o que eu queria. Então, cara, é muito conveniente eu ficar aqui, é aqui mesmo que eu vou ficar. Perto de casa, né? Isso. E aí eu cheguei e falei, cara, vou fazer engenharia então. Cara, o caos que foi na minha família, a repercussão foi gigantesca. Porque, assim, uma ajuda considerável em casa não era fácil, né? E, assim, minha mãe permitiu, eu falei, cara, eu vou fazer isso porque lá na frente vai ser o melhor. E hoje se prova ser realmente a melhor escolha, né? Acertada, né? Exatamente. E aí, assim, só pegando o gancho lá na pergunta inicial, né? Então, assim que eu tive esse contato, né, com essas pessoas certas, porque foi meramente sorte, tá? Eu poderia não ter colado com essas pessoas e não ter tido acesso à informação. Então, assim, soube que dava para alcançar mais por uma casualidade, uma pessoa que já estava no processo e me incentivou, né? Aí, assim, e já conectando um pouco mais na frente, hoje em dia, entram alguns alunos no pré-vestibular, ele nunca sai como ele entrou. Ele vai sair com outra cabeça, ele pode não ser aprovado, inclusive, mas lá na frente, ele já é uma ferramenta de mudança, porque ele vai incentivar o filho dele. Então ele vai ser cobrado em casa e, assim, o esperado era que também fosse cobrado no colégio, entendeu? Hoje em dia é bem mais, hoje em dia se fala bastante. Hoje em dia pelo se menos fala que eu vi, assim, bastante. pessoas da família estudando. Exatamente. Isso mudou muito com todo o programa de governo. Uhum. Ele traz uma conscientização maior também para Sim. isso. Mas o mercado está exigindo pessoas mais qualificadas. Tipo assim, o mundo está numa mudança tão grande que precisa dessa mão de obra. Sim, então, sim. assim, a gente tem um contexto muito grande que traz para isso também. É aquela história da centelha, né, cara? Se você, tipo, bota ali uma centelha e acende o fogo ali, se você não, assim, dependendo da proporção, você não consegue mais parar o fogo, não. Uhum. Entendeu? Eu quero saber, a gente está falando do pré-vestibular, acho importante dizer o que você fala, você pega no Moarama. Uhum. Quando eu conheço pré-vestibular, tá no prédio do No Limite, na parte baixa, né? Quer dizer, o Moarama tá na Gávea, bem dizer. Tá né? na Gávea. Depois já tá em São Conrado, tipo, tá no prédio do No Limite, junto com a TV Tagarela.
mas acho que é legal falar o que que é, né? Tipo, a gente aprofunda mais um pouco na sua trajetória, que eu acho que é importante Aham. dentro do movimento, que eu acho que é um movimento, né? Não é Sim, uma sim. ONG, não é nada Não, disso, não é. é um movimento. Mas o que que é o pré-vestibular, assim? Dá para você contar um pouco a história pra gente do que você conheceu e o Aham. que que era antes de você chegar, o que que você ouviu Sim. falar? Cara, antes do Moarama, o pré-vestibular ele funcionava até no Ayrton Senna, né? No CEP Ayrton Senna, né? Isso. Aí ele foi fundado em 94, 95. Nessa época eu estava entrando ainda no Ayrton Senna como aluno de ensino fundamental, né? E aí eu via que tinha um pré-vestibular, mas não era muito claro. Como eu falei, é engraçado, né? Que o pré-vestibular funcionava na escola que eu estudava, mas eu não sabia o que era de fato. É engraçado isso, assim. Estou usando o termo engraçado, mas de Engraçado, engraçado não tem trágico, né? nada, E assim, ele já, pegando a história do pré-vestibular, né? Ele foi fundado lá em 94, né? Era ligado aí do Cafro, né? Então era um pré-vestibular para negros e carentes, né? E aí, assim, ele funcionou por alguns anos no Ayrton Senna. De lá, né? Ele passou por outros lugares, né? Um deles foi o Moarama, já funcionou na Igreja Metodista, né? E aí funcionou no prédio do No Limite em seguida. E aí agora acho que voltou para o Ayrton Tá no Senna, Ayrton Senna de novo. né? Então, assim, ele já é um movimento social, né? Como você bem disse, não é uma ONG. Inclusive, na época que a gente estava lá, a gente tinha bastante preocupação, essa discussão de vir uma ONG ou não vir uma ONG sempre foi muito acesa no pré-vestibular, né? E a gente sempre rodava num conceito de que deveria continuar como um projeto social, um movimento social, Uhum. né? Então, o pré-vestibular ele era PVNC, né? Ele era chamado PVNC e tinham vários núcleos de PVNC por diversos lugares do Rio. E aí ele passou, assim, começou a ter uma discussão se realmente o foco era só a questão, né, racial, né? Então, assim, foi decidido, já era tocado por pessoas aqui da comunidade, e aí ele acabou, assim, mudando um pouquinho a essência dele, né, na questão do foco, se era mais racial ou se a gente abrangia para o racial e abrangia para o social, né? E aí o pré-vestibular, né, deixa de ser PVNC para ser o PVCR, né? E desvincular de vez, assim, não ter qualquer mal entendido por conta da nomenclatura. Um pré-vestibular comunitário da Rocinha a partir de então, né? Exatamente. Aí, a partir no início ali dos anos 2000, passou a ser o pré-vestibular comunitário da Rocinha, adotando o PVCR como o nome oficial do movimento, né? E de lá para cá, o pré-vestibular vem travando várias lutas, né? Dentro da comunidade, de colocar o maior número possível, né, de pessoas da comunidade no ensino superior, né? É aquela história. Você pode até não querer seguir o caminho, né, da vida acadêmica, mas para quem quer, tem que ter, né? E o pré-vestibular, ele aparece, né, com o intuito de que, assim, ele deve ser temporário, né? Então, o objetivo era que lá na frente ele não se visse mais a necessidade de ter um pré-vestibular comunitário, não só aqui, como nos outros lugares também. Só que, assim, entra ano, sai ano, e cada vez ele se mostra mais necessário. Sobre quero saber um pouco da sua percepção, né? Porque a gente passa, você entra como aluno, aí depois você faz uma Uhum. transição depois para colaborador. Então, na época, quando eu era aluno, a gente tinha algumas pessoas que já estavam no projeto já há bastante tempo, né? Tinha o Leonardo Lima, tinha a Fabíola, tinha o Rodrigo também, Torquato, e daí, assim, meu primeiro ano como aluno do pré-vestibular, essas eram as pessoas da coordenação na época, né?
E daí, assim, eu tive muito acesso à informação ali, né? Até questão de eu me identificar com o projeto social veio muito das aulas de cultura e cidadania que a gente tinha, não era só o currículo do vestibular em si, né? A gente também tinha essas aulas onde tentava instigar o aluno a pensar, ter um pensamento mais crítico, né, em relação assim, às questões sociais. E daí a gente, assim, nesse momento, né, eu começo a criar uma identificação maior com o projeto, né? E com isso a gente começa a pensar num retorno possível para o pré-vestibular lá na frente. Nessa época, o pré-vestibular ele assim tinha algumas questões relacionadas a como é que eu vou dizer, organização no sentido de compromisso, né? Era algo que era bem complicado, porque assim eu via que alguns professores eles estavam ali ajudando, claro que de coração aberto, mas tinha alguma outra questão que ele precisava resolver, o pré-vestibular já ficava em segundo plano, entendeu? É Natural, o né, cara? natural. E aí, assim, alunos também, nem todos levavam o compromisso a sério. Você via que tinha uma galera que ia sempre, tinha uma galera que ia esporadicamente, né? Então, durante um tempo, o pré-vestibular ele sofreu um pouco com isso e era difícil controlar também, tanto os professores quanto os alunos. Né? Todos eu acredito que estejam ali porque querem ajudar, com certeza. Ninguém vai entrar no projeto para atrapalhar. Mas tinham esses desafios, né? E aí, assim, esse foi o meu primeiro contato com o pré-vestibular como aluno. Então, eu já era esperado não conseguir passar, era muita coisa para eu correr atrás. O meu plano inicial era de 2 anos. Então, no segundo ano que eu fiz o pré-vestibular, mas aí, assim, eu entrei já determinado, né? Falei, cara, agora eu vou fazer para passar. Só que, assim, as aulas de cultura e cidadania, né, foram tão efetivas que eu acabei ficando muito crítico, né, com algumas coisas. E aí, assim, talvez, eu espero que as pessoas ainda não tenham ainda raiva de mim, né? Mas, assim, no segundo ano que eu tentei passar no vestibular, eu, assim, comecei a ficar incomodado com algumas coisas que aconteciam já no primeiro ano. Por exemplo, tá? O professor chegar num momento crítico do vestibular e simplesmente falar, olha, não dá mais para mim, estou saindo. E aí, porra, a gente fala, cara, e aí, como é que a gente fica agora para a prova? Tem conteúdo ainda para se dar. E aí, fala, cara, não é possível isso. Não, mas beleza, vamos com o que tem, meu plano é para 2 anos, vamos tentar. E aí, eu via que e não era um professor só, tá? O que era mais crítico era isso. Eram vários professores na mesma situação. E, pô, ainda assim, a meu ver, tá? Como aluno, se faltou um professor, cara, o pessoal da coordenação tem que correr atrás de outro. Correr atrás rápido. Porque, enfim, tem algumas questões que mais à frente a gente vai falar. Né? Talvez quando eu der a visão do Bruno como coordenador do pré-vestibular, né? Como colaborador. E aí, assim, não, perdemos professores não foram repostos, não passei no vestibular, mas porque eu já esperava, né? Falei, cara, não tem problema, meu plano é para 2 anos, vamos ver o que vai rolar no próximo ano. E aí, assim, em 2004 a gente volta com o pré-vestibular aqui na Metodista, e aí, assim, e ainda tinha uma galera que veio de lá de cima para um segundo ano de estudos aqui embaixo, né, na Metodista. E aí veio uma galera comigo também, a gente ficava conversando, né, muito sobre voltar para ajudar o pré-vestibular, isso e aquilo, a gente ficou bem identificado, né, é algo que eu não sei se, tipo, foi de fora para dentro, né, ou se isso já veio de mim, né, na questão de querer ajudar. Então, aí a gente fez o pré-vestibular em 2004, e aí eu tava vendo que tava chegando no meio do ano, a história tava se repetindo. Pô, a gente tava perdendo
professores não estavam sendo repostos. Alguns até chegavam e conversavam com a gente antes de falar com a coordenação, falar que tá complicado para mim, por isso, 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 isso. Só que assim, eu já estava vendo a história se repetir, entendeu? Então 2004 foi marcado por isso, para mim, tá? Na minha visão. Eu cheguei, contestei muito a questão de a gente estar perdendo professores e não ter essa reposição, e a gente queria saber se a gente só queria saber se a coordenação estava indo atrás de professores para substituir. E a gente teve um retorno muito ruim. Falei, cara, não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Eu saí do pré-vestibular nessa época e falei, cara, depois eu vejo como eu vou fazer. Agora a gente já está no meio do ano, não cabe eu procurar um outro pré-vestibular. Ano que vem eu começo do zero em outro pré-vestibular. Mas mesmo que deficiente, a sementinha estava plantada. Estava plantada, né? Teve um papel. Eu já sabia o que eu queria. Não é deficiente, mesmo com as suas dificuldades, sim, né? Sim. E aí, assim, no ano seguinte, eu cheguei e falei, cara, agora vou correr com a faca nos dentes atrás dessa vaga. E aí eu entrei eu fui fazendo outros processos seletivos, né? E na época eu já conhecia, já era próximo já do pessoal do pré-vestibular. A coordenação, professores e tudo mais. E aí algumas pessoas chegaram, me procuraram, falaram, olha, cara, volta pro pré-vestibular, pro PVCR, vai ser diferente esse ano, isso e aquilo. Me convenceram, né, de que eles iam fazer um trabalho diferente, né? E aí eu volto em 2005, né, para retomar o plano, conseguiram me convencer, eu até tinha passado em outros processos seletivos de outros pré-vestibulares e voltei, porque aí também já era uma questão de identificação com o projeto. Não era mais também só conseguir a vaga no pré-vestibular, né? No vestibular. Então, assim, identificado com o projeto, promessas de ser diferente, as pessoas que me procuraram também tinham ali uma relevância. Eu falei, cara, eu vou voltar porque eu quero ser cria aqui desse projeto, eu vejo potencial nele, lá na frente eu quero ajudar e vou fazer por ele de novo, entendeu? E aí nesse momento eu já começo a estudar muito firme mesmo, e aí no final do ano a gente conseguiu um número até expressivo de aprovados, né? Porque também, assim, chegamos com muita gente no final porque a turma se falava muito, né? Então, assim, você tem multiplicadores daquele modo de pensar. Então você consegue segurar mais gente ali no curso, ali no dia a dia. O ambiente era muito bom entre os alunos também, isso conta muito. E aí a gente chegou até então, né, tinha sido, assim, que a gente tenha tido notícia, tinha sido o maior número de aprovados, né, no pré-vestibular. Isso a turma de 2005, foi muita gente aprovada ali, né. Você lembra mais ou menos quantas pessoas conseguiram? Cara, eu acho que umas 9. E como é que essa transição sua, né? Porque você já tinha na cabeça, você entra para a faculdade, e em que momento você fala assim, cara, vou voltar, vou ajudar o curso? De imediato, você já quis voltar ou você maturou um pouco isso? Não, eu já, em 2003, no meu primeiro contato, eu já tinha claro na minha cabeça que eu iria voltar para ajudar. Entendeu? Claríssimo. Assim, eu já falava, inclusive, com algumas pessoas já da coordenação, falava, olha, quando eu passar, eu vou voltar para ajudar, pode contar comigo. Então, assim, eu volto para ajudar em 2006, mas eu não comecei como professor mesmo, né? Fui como colaborador, apoiando ali o projeto, mas eu não consegui levar ali até o final, né? Muito por questões de, assim, não está tão relevante, né, o que eu faço, porque a essência ali, o principal do trabalho é a aula, né? Isso ali não pode faltar. E aí, assim, teve as questões de urgência e eu acabei não participando do projeto ali em 2006. Cara, não, eu levei sim, levei até o final sim. Levei. Eu não levei como professor, né? Eu não era professor. Eu levei até o final 2006, mas 2007 eu não voltei. Eu não voltei, foi isso.
Eu tô ficando velho, as informações estão sumindo. É muita coisa na cabeça, né? Eu não voltei como professor no ano seguinte, que era o plano, né? Acompanhar o professor de física do ano e no ano seguinte voltar como professor. Eu não voltei como professor, mas fiquei como colaborador em 2006. E essa experiência como professor, como é que foi? Tipo, porque você questionava algumas coisas como aluno, mas depois você está no lugar também do professor. Exatamente. Aí, então, 2008. 2008 foi o ano que eu resolvi voltar realmente para ajudar, né? Então, assim, em 2008 eu estava incentivando os alunos a serem questionadores como a gente era ali em 2005. Como vocês aprenderam a ser também. Né? Exatamente. Isso aí não podia se perder. Eu sempre achei isso muito importante no pré-vestibular, né? E aí, assim, passei o ano de 2008, né, como professor. Tinha muitos feedbacks dos alunos. Acho que já estava até um pouco melhor. A gente ainda tinha um problema também de conseguir manter os alunos no projeto, né? Chegavam pouquíssimos até o final. E aí, no ano seguinte, por conta de uma questão, né, de o coordenador antigo ter que dar atenção ao plano individual dele, que é normal, né? Todo mundo em algum momento tem que olhar para isso. Aí ele perguntou se eu estava disposto a pegar a coordenação no ano seguinte, né? Foi muito rápido. Um ano como professor e daí já no ano seguinte como coordenador do pré-vestibular. Primeiro ponto, né? Ponto-chave. Que eu pensei, como que a gente vai poder manter mais alunos no pré-vestibular? Porque aquela questão do percentual, né? Se a gente aprova 75%, como é que a gente pode fazer para chegar lá no final com mais ou menos uns 20%? Né? A gente começa com 30%. Começar com 30% e chegar no final com 4, 5 é frustrante. Mas chegar com 20 não é tão ruim assim, né? Então, eu cheguei e falei, cara, o que a gente pode fazer aqui... faz uma lista de espera eficiente, né? Faz uma chamada. Até só, desculpa interromper, até então, como que era o processo seletivo quando, da sua época? Tipo, era prova, era entrevista? Então, sempre foi no pré-vestibular uma prova, né, de ensino fundamental, que a gente partia do princípio que o ensino médio seria passado ali no pré-vestibular. Mas, sinceramente, a prova nunca foi a ferramenta exclusiva para fazer a seleção da turma. Tinha outras questões também, a entrevista também era bastante importante. A gente levava em consideração o contexto, né, familiar também do aluno, o quanto ele estava determinado a seguir, a querer, né, seguir para uma vida acadêmica. Então, assim, a gente tem que direcionar para o público realmente que quer, né? Então, e a limitação de 30 alunos era por conta do tamanho do espaço também, e também por quantidade de professor, né? Exatamente. Igual você fala, às vezes era difícil manter, para uma turma só, manter os professores até o final do ano. Exatamente, né? Cara. E, assim, é bem ruim, porque a gente tinha outros... No mesmo tempo, a gente tinha uns pré-vestibulares, né, fora da Rocinha, que eram muito bons. E aí, assim, o nosso, ele deixava um pouco a desejar na questão da organização. E quais as mudanças, assim, que você conseguiu viabilizar, né? Porque eu acredito que fazer mudança também é difícil, né? Muito difícil. Porque você está lidando, você não é chefe, outra ninguém é remunerado. Exatamente. Então, assim, você propor algo assim que é da sua cabeça, que vai ser melhor, porque aí justamente onde andava a discórdia. O que você acha que é melhor, o outro acha que a ideia dele é melhor, e é um espaço democrático, né? E é difícil, né? Porque a comprovação só vai vir lá no final, né? Hoje a pessoa não iria saber se ia dar certo ou não. Então, assim, primeira coisa que era muito importante, né? A gente tem alunos que entram de cara. Eu já fui aluno, eu sei que tem aluno que entra e realmente não era realmente o que, assim, a meta da pessoa. Ou ela não sabia por que estava ali. Então, assim, mas é difícil você também saber disso numa entrevista só. Entendeu? Então, o que a gente resolveu fazer foi o seguinte, cara, vamos fazer um controle de presença e cobrar 75% de presença, no mínimo,
Principalmente nas primeiras, até onde vai a lista de espera, que são 2 meses depois do início das aulas, que é onde a gente acha que dali para frente a pessoa consegue acompanhar. Então a primeira coisa foi lista de presença. Cara, isso foi uma repercussão do tamanho do mundo, porque tinha aluno antigo que nunca tinha sido cobrado antes de estar ali sempre e agora está sendo cobrado a estar lá direto. É complicado isso, cara. Aí, assim, a gente. Aí tem uma outra questão. Tem outros alunos também que ficaram na lista de espera. Por quê? Ficaram nervosos na entrevista e não passaram, ou então não está habituado a fazer entrevista e não passou que queria realmente, né? Não mostrou pra gente que queria ali, mas, cara, a pessoa pode ser muito boa. E também é tão defasado que foi mal na prova escrita. E aí, porra, por que eu já me ligado nisso? Porque quando alguns alunos entraram na lista de espera e foram muito bem. Quando eu era colaborador, alguns alunos que eram da lista de espera também levaram muito bem. E aí, porra, eu fico pensando, Essa lista de espera, então, já existia antes. Já existia. Eu ficava pensando, cara, porra, tem um monte de gente querendo entrar e às vezes quem entra de cara, porque teve uma basezinha um pouco melhor, ou porque é mais desenrolado na hora de falar, pegou a vaga, mas não leva a sério. Entendeu? Não aparece. Ou então não consegue conciliar o que tem a fazer. Exato. E aí, assim, falar, cara, não deu 75%, a gente conversa 3 vezes com essa pessoa. Fala, ó, sua presença tá baixa, tem gente na lista de espera, você precisa melhorar isso. Entendeu? Sempre sobrava para mim fazer esse papel. Ainda era querido, muito querido. Aí a gente chegava e conversava. Olha, foram 3 conversas. A gente precisa botar para andar essa lista de espera. Entendeu? Tem gente ali que tá querendo. E aí, cara, a gente botava a lista de espera para rodar. E nisso, quem não queria já ia deixando o projeto. E aí, a galera da lista de espera que entrava, tem gente que não queria também. Mesma coisa, já vai saindo e vai entrando. Então, assim, a gente chegava num determinado momento com muita gente que queria, entendeu? E ter essa lista de presença, ela faz com que a pessoa se acostume a estar ali. Se ela se acostuma a estar ali, ela já criou o hábito. Então, se ela já criou o hábito, ela vai sentir falta até quando não vai, entendeu? Então, assim, a gente acabou criando um ciclo, né, de que a pessoa vai, ela já se habitua, ela se identifica e depois que chega no final do ano a gente consegue aprovar mais gente e essas pessoas voltam para ajudar. Vendo também em toda a história de professores que abandonam o pré-vestibular, nesse momento já como coordenador eu chegava, conversava sério assim com o professor numa sala e chegava e expunha para ele, porque, cara, você está chegando aqui no pré-vestibular. Por que você está chegando? Ah, estou chegando por indicação do fulano tal, beleza. Até onde essa pessoa que te indicou falou para você sobre o pré-vestibular? Fala para mim. A pessoa chegava e falava para mim. Ah, tá, beleza. Se eu achasse que realmente foi passado bem, né? Aí, sim, eu tinha uma conversa, era sempre a mesma conversa, mas o tom um pouco diferente, né? Se eu via que a pessoa estava muito superficial, porra, eu quero ajudar de alguma forma, tá, beleza. Nobre a sua iniciativa, mas, assim, você tem que ter claro na sua cabeça que você está lidando com o futuro de, no mínimo, 30 pessoas aqui, entendeu? Então, você não pode brincar com isso. Você acha que consegue? Entendeu? Ser bem franco comigo. Pode falar. Você acha que consegue levar esse compromisso até dezembro? Porque a maioria era universitário, né? De um período para o outro, mudam as matérias e muda a rotina. Então, assim, falar, você vai... Como você vai se organizar quando mudar o período? Entendeu? Porque isso aí é o suficiente para a pessoa abandonar. E eu chegava e dava essa prensa mesmo para ver se a pessoa queria levar até o final. Porque às vezes a pessoa entra num pré-vestibular porque acha legal, porque o amigo participou, mas não sabe a responsabilidade que está nas mãos dele.
Então, assim, eu fazia questão de deixar isso muito claro e, cara, surtiu efeito 100% das vezes? 100% não, mas a gente chegou próximo disso. A pessoa pelo menos pensava 1000 vezes antes de abandonar, entendeu? E se abandonasse, vinha falar comigo, ia ter que falar comigo em algum momento. Mas eu não, assim, era mais que a pessoa ficava assustada, mas eu não iria, claro, de forma alguma, ser arrogante com a pessoa, né? Mas ela com certeza pensava 2 vezes, e com isso a gente já resolveu 2 problemas aí, né? Que era a questão da evasão de alunos e também de professores. E aí, assim, no ano de 2008, a gente já conseguiu ter uma quantidade de aprovados significativo. E 2009, um ano depois desse programa, né, de retenção de alunos e de professores, a gente conseguiu bater aquele recorde de 9 alunos aprovados. A gente chegou no final com uns 20 alunos e 80% dessa turma foi aprovado, entendeu? Então, esse aí foi o recorde, né? E daí a gente queria cada vez aumentar mais esse número, né? Foi nesse sentido aí a transição para coordenador do pré-vestibular. Você ficou quanto tempo ali, Cara, mais de 10 anos. mais de 10 anos? Acho que, assim, se for pegar ainda a parte como aluno, que é 2006, fiquei em 2006, depois 2007, e aí 2006, 2008, e aí eu fiquei, acho que de 2008 até 2017. Bastante tempo, ou 18. Né? Um trabalho totalmente 18. Voluntário, é bastante tempo. Totalmente voluntário, E assim, muito por questão de identificação, né? E assim, a cada ano a gente, tendo esses alunos, né, bem assíduos, a gente conseguia fazer com que os alunos ficassem identificados. Uhum. Então a gente chegou, assim, num momento que a gente não tinha mais como botar professor. Por quê? A galera passava, a galera se identificava e voltava para ajudar. E aí, assim, a gente tinha os professores de fora, que sempre tivemos, né, professores de fora da Rocinha, e aí tinha os professores que eram ex-alunos do projeto, ou moradores da Rocinha também, e aí a gente ficava com um professor titular e um professor ali para quando a gente não conseguia, quando o outro não conseguia. E aí a gente já resolve outro problema, né? Porra, o cara tá com a rotina difícil, mas ele tem um backup agora. E aí tinham os outros alunos que não, assim, que eles não tinham aptidão para dar aula, mas queriam ajudar. E aí ficavam como colaboradores, mais em funções assim, administrativas, e bastante gente para ajudar. E na maioria esmagadora ex-alunos. Entendeu? A gente conseguiu fazer com que fosse ecológico. Esse episódio é dedicado a todos os voluntários que passaram pelo pré-vestibular comunitário da Rocinha, ajudando no processo de formação dos alunos que acreditaram nesse movimento como um instrumento de transformação. Aqui também fica a nossa homenagem a Marcos Barros, que muito trabalhou para a construção desse legado comunitário. Queremos agradecer a presença de todos e dizer que sejam sempre muito bem-vindos. Vamos encerrar essa entrevista com um quadro da Minha Janela, em que o nosso convidado apresenta algum aspecto positivo da comunidade. Até breve. Da Minha Janela. Da minha janela. Aqui é uma comunidade onde as pessoas têm um potencial muito grande, né? Se você der uma chance, a gente vai ver que tem muita coisa boa. Mas a perspectiva normalmente das pessoas é tipo subestimar, né, quem vem de comunidade. Mas se tiver um contato um pouco mais próximo, né, vai ver que a gente consegue pegar ali muita gente que tem muito potencial, né, e se tiver uma chance ela vai levar, assim, vai decolar e que ninguém consiga mais segurar, inclusive. E não estou falando de 1, 2, 3, né? A comunidade é muito grande, tem muita coisa boa por aqui, e eu acho que isso aí é algo que eu vejo na Rocinha, assim, sempre vi, né?
e cada vez se prova mais que isso era uma verdade. Esse episódio foi realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro, através do 2º edital de Fomenta a Cultura Carioca. Direção e entrevista Kleber Araújo, intérprete de Libras Tamires Alves Ferreira, produção Robson Melo, arte gráfica Ludmila Freitas, consultoria do Instituto do Marketing com Maria Olive e Sandra Manoeli, música usada na vinheta de abertura, Em Cima da Linha, do grupo Chorando à Toa, da Escola de Música da Rocinha. Também é do grupo Chorando à Toa, a música Solitário, usada como base para o quadro Da Minha Janela e também nos créditos.